Fala galera, estamos aqui para mais um FAI Podcast do Negócios Digitais e hoje aqui nós trouxe minha co-host Kiara, né? Oi, gente. Que é aluna também do nosso curso. Aqui a Juliana. Oi, oi. E a Bruna. Oi. Juliana e Bruna, contem para nós o que vocês fazem, quem são vocês na fila do pão? Bom, eu sou a Juliana, eu tenho 2 startups hoje, uma de influenciadores digitais e uma de meditação. Tenho alguns anos trabalho com influenciadores digitais, então tive agência aí de marketing digital por alguns anos com criadores de conteúdo. E a Bru trabalha comigo hoje. Sim, faz um ano mais ou menos que eu comecei a trabalhar lá. Nossa, já lembro quando você começou. Você falou pra gente, super animada. Foi bem no comecinho da pandemia, então foi algo que marcou muito mesmo. Uhum. E eu sou estudante de design, tô no último ano agora. E agora ela começou como estagiária, agora ela é efetiva. Olha E só. ela acompanhou toda a construção do Medita App, então ela fez parte aí, boa parte do design, até as ilustrações que estão no app hoje. A Bru que é a nossa artista. Peguei bem no comecinho, desde pesquisas iniciais, assim, foi bem no mês que eu entrei, a gente começou a desenvolver lá. Show. E quanto tempo demora para fazer um desenvolvimento de aplicativo? Nossa, A gente conseguiu é fazer bem relativo, mas É. a gente fez até rápido. O Medita App mesmo. Foi num tempo bem enxugado, eu acho que uns 3, 4... uns 4 meses. 4 meses? Pô, Vocês não, pô, fizeram sozinhas, vocês duas. Não, na Tinha- verdade, É, era eu, Bruna, Tá. Ellen, na a época, Marcela... Marcela e Karina. Era gente. Ana também. A gente era umas 6 pessoas, mais uma equipe de uns 4 desenvolvedores, mais ou menos. sim, não, isso que eu ia foi- perguntar, porque precisa de uma equipe que é toda uma equipe para você fazer, principalmente a parte de programação e desenvolvimento, né, que não é sim, fácil. sim. Então a parte de vocês é justamente a idealização e, digamos assim, a parte do design do aplicativo e de como vocês vão fazer isso, e daí vocês passaram para outras pessoas executarem os outros Isso. segmentos. Isso, a gente terceirizou uma empresa de desenvolvimento. Aham. Só que o nosso relacionamento foi bem próximo, assim, né, com a empresa de desenvolvimento. A gente precisou tá muito, muito bem alinhado, assim, porque Sim. o que a gente quer na teoria, na prática, geralmente é mais difícil, né? A gente trazer para o desenvolvimento aquilo que as designers desenham tão maravilhoso. Então, a gente teve que fazer um esforço também na nossa parte de aprender a prototipar. Então, aprender a usar um pouquinho da programação. A linguagem toda As ali, pra linguagens. gente conseguir conversar com os programadores direito sobre o Sim. que a gente estava querendo passar ali, né? Você tem que passar a sua visão, né? Então, deixar Sim. nas mãos de outra pessoa é complicado. Não adiantava só fazer, tinha que também ir lá conversar, era reunião quase todo dia que a gente fazia com A gente eles. fazia reunião todo dia. E a gente começou a desenhar o projeto. Acho que uma etapa que foi muito importante foi as dificuldades da Publify refletiram na rapidez com que a gente conseguiu fazer o Medita App. Então, assim, a gente pensou todo no fluxo e na estrutura de todas as telas, de como seria a aplicação, o que ia acontecer. Então, esse fluxo foi muito bem conversado, assim, né, com a equipe do desenvolvimento. E a gente estava numa equipe pequena, vamos dizer assim, era menos de 15 pessoas. Então, a gente conseguia ter uma conversa muito legal entre todo mundo, de forma com que o projeto tivesse muito alinhado, assim. Mas não foi mundo- fácil também, né? Não é por isso que facilitou impeditivos muito, também. desde o começo fazer tudo bem pensadinho, assim, do Aham. fluxo. E Sim. todo mundo saber sobre todas as partes do projeto ajudou muito também. Por isso Aham. que eu acho que a equipe pequena ali foi Sim, melhor parte. eu vejo hoje como essencial se trabalhar numa equipe pequena. Ai, sim. Sim, a gente Tamo tá percebendo aprendendo isso. Isso a gente, inclusive, Realmente. o nosso coordenador de curso, a gente tava
teorizando hoje que ele sabia disso e por isso que ele fez a equipe grande pra gente se ferrar e ver como é que é. A gente aprender na Pra raça, mas gente ver na realmente... prática que não funciona a equipe grande, né? Mas é interessante você falar sobre essa parte de desenvolvimento aplicativo, assim, porque, né, é algo que acho que muitas pessoas pensam em, pô, quero fazer um aplicativo. Como que eu faço isso? Quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso? O que eu quero fazer, né? E você falou da Publify. Conta pra gente o que é Publify, né? Como que ela surgiu? Porque são coisas diferentes, né? Sim. O aplicativo de meditação, né? E o que é a Publify? Quando que ela surgiu? Conta um pouquinho dela. A Publify já é um pouco mais antiga. Em 2015, 16, eu fiz um estágio na Cabify. A Cabify estava abrindo operação aqui em Curitiba. E eu estava, assim, acho que meu primeiro ano de publicidade na faculdade. E surgiu a oportunidade de fazer um estágio lá. E trabalhei por 3 meses, mas era assim, eles estavam muito no início da operação. A gente estava em 3 pessoas também, o que foi essencial, a equipe está muito enchugada. E assim, o que eu fazia lá era tudo. Eu fotografava o motorista, eu historiava carro, eu era todos os setores junto ali, o que é muito comum de startup, né? Sim. Porque como você começa enxugado, e aquilo, na verdade, você tem que mais ou menos entender quais setores que vão demandar mais pessoas e crescendo de acordo com a necessidade. Então, fazia meio que tudo, trabalhei bastante ali nesses 3 meses, mas uma coisa que eu acabei focando muito foi em contratar influenciadores digitais. Na época, em 2016, já estava essa onda já de influenciadores, já era algo que estava começando, e a minha irmã é influenciadora digital, então ela sempre teve muito meio, muito contato na área. E, assim, nessa ansiedade de divulgar o aplicativo, a gente corria para todo lado, fazia tudo que dava para divulgar ao máximo. E eu acabei criando quase que um projeto lá dentro com influenciadores. E fiquei alguns meses lá e depois eles acabaram saindo de Curitiba, a operação foi para São Paulo, enfim, eu estagiei lá por mais ou menos uns 4 meses, mas foi muito legal porque eu consegui aprender muito. Eu acho que em 2018, questão de 2 anos depois, um dos caras que estava na Cabify na época, que era um funcionário, voltou para Curitiba e falou: Ju, eu tô indo para Curitiba com uma startup chamada Rappi. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Nossa! Foi você a responsável, então. Você. Nossa senhora! Cara, com um mundo pequeno. Gente, Desculpa que por ter vindo. Não, ele falou assim: Ju, eu tô indo, a gente tá aqui, eles estavam trabalhando acho que em 4 pessoas mais ou menos. E eu quero que você faça a mesma coisa que foi feita na Cabify, de contratar os influenciadores, divulgar com essa galera. Foi muito bem feito no Rap isso. Eu quero que você faça pro Rappi. E daí eu entrei como uma consultoria de marketing, assim, fiquei 4 meses trabalhando lá, aqui em Curitiba. E a operação aqui foi crescendo muito, assim, passou uns 5 meses de trabalho e a gente estava batendo São Paulo. Nossa! Daí me surgiu uma vaga em São Paulo, os caras falaram: o que você tá fazendo aí em Curitiba, né? Eu falei: nossa, fazendo um monte de coisa, fazia evento e contratar influenciador e divulgava. Daí eu falei: poxa, então eles queriam, surgiu uma vaga em São Paulo, meio que para coordenar isso no Brasil todo para Rappi. Só que na época faltava 4 meses para eu terminar minha graduação. Já era a 3ª faculdade, eu tinha feito economia, design, publicidade. Caramba! Faltava 4 meses. Tipo eu, assim. E eu... Estamos tudo no mesmo barco. Então, eu falei: poxa vida, eu não vou, né, terminar o curso. Me deu um insight, vou abrir uma agência. Na época, isso, assim, não era nem muito perto da minha realidade, assim. Eu não sei como que eu pensei que, né, de repente eu posso abrir uma agência, atender outras cidades, né? Daí fui falar com os caras e os caras toparam, fui pra São Paulo, inventei um motivo lá pra ir. Eu vou estar por aí, vamos conversar e tal. Daí deu certo, daí fechei. Daí a minha irmã tinha um contato em São Paulo da Smart Fit. Eu não tinha nem CNPJ aberto, não tinha nem agência aberta. Fui lá, apresentei todo o projeto da Rappi, falei, né, tudo que
que a gente poderia fazer, eu como uma futura agência. E daí fechei também a Smart Fit, fechei a RAP, voltei para Curitiba, abri correndo o CNPJ, daí a agência começou. Daí foi um trabalho atrás do outro, e daí a gente trabalhou 2018, 2019, começo até metade de 2020 com a agência, e chegou um ponto que eu vi que as coisas vão sempre mudando e se encaminhando, e a gente tem que sempre estar meio que matando o nosso próprio negócio, assim. Então, a agência era uma prestação de serviço, né? A gente contratava influenciadores e fazia esse intermédio da marca, que quer divulgar o produto, com o influenciador, criador de conteúdo, que vai divulgar. E daí, mais ou menos em 2020, a gente retomou o projeto que tinha sido meu TCC, que é o projeto da Publify. Então, a ideia da Publify é que ela seja uma plataforma igual ao Tinder, que conecta marcas e influenciadores. Ela é uma plataforma de conexão direta. Que legal. Cara, e que do show. TCC, Então, né? cara, é muito show. legal isso que você fala. Acho que todo mundo que a gente conversa e hoje em dia é algo que é cada vez mais evidente. Cada dia que passa a gente vê isso. É a questão da adaptabilidade, né? Isso aí é muito importante. Como você falou, achei muito interessante. Você tem que matar o teu próprio negócio. Ou seja, você tem que pensar, tá, isso aqui que eu tô fazendo agora, amanhã pode não dar certo. O que vai dar certo amanhã? Pra eu fazer antes do que os outros façam. Pra você sempre se reinventar e se renovar, né? Ele tava falando, o processo criativo, ele é cíclico. Total. Né? Ele se recicla, na verdade, né? Total. E essa adaptabilidade que traz isso, né? E, porra, é muito show. Muito então, começou legal. como uma agência e hoje em dia é uma plataforma. Então, começou com a agência, mas a ideia da plataforma surgiu quando eu tive que fazer um retrabalho, vamos dizer assim, na RAP. Entendi. Porque na Cabify, o que eu fiz? Foi levantar quem eram os influenciadores, quem eram os criadores de conteúdo da cidade, quem era a galera que podia divulgar e que tinha audiência legal. E na RAP foi um retrabalho, eu tive que levantar tudo isso de novo. Eu até lembro que na época eu até procurei minhas planilhas. Será que eu ainda vou achar quem, né, todo mundo que divulgou e tal? E daí eu falei, poxa vida, é um retrabalho e as marcas precisam desse levantamento, as marcas precisam divulgar. E eu lembro que na época, assim, a gente fazia mídia também em outdoor, em outros veículos. E, nossa, com os influenciadores o resultado era muito legal, tanto para Cabify como para RAP, assim. Mais barato. Mais barato, às vezes mais e alcança efetivo. mais gente, porque são pessoas ali que passam uma confiabilidade para os seus seguidores. Então, porque hoje em dia, você vai atrás de um produto com informação. Você não vê um negócio bonito e fala, beleza, eu quero. Você vai atrás, você vê se alguém tá falando aquilo, né? Então, o marketing de conteúdo hoje com os influenciadores é muito forte. Eu acho que é uma questão também da taxa de conversão é maior também, né? Porque assim, porque, beleza, é aquele negócio, você tá passando um stories do Instagram, tipo, você não quer ter uma publicidade, mas você tem aquilo de uma maneira orgânica, então você cria uma necessidade em você de uma pessoa que às vezes parece que você tem uma relação próxima. Né? A gente cria quase que uma intimidade, assim, com as pessoas que a gente E às vezes, se você pegar, isso que eu ia perguntar, porque assim, influenciadores, como que funciona esse intermédio? Porque assim, existem influenciadores de médio porte, pequeno porte e grande porte, né? Assim como marcas também, que traduzem isso. Sim. Como que você tipo, distingue isso? Porque às vezes eu acho que influenciadores de pequeno porte têm muito impacto também. Porque às vezes as tem pessoas, mais, né? exatamente, o engajamento, a taxa de conversão é maior, né? Como que você faz essa conexão? Na verdade vai muito do que a marca quer também, mas a gente viu e a Publify tem muito essa pegada em focar nos micro-influenciadores. Isso já aconteceu muito na agência, da gente contratar influenciadores muito menores, assim, às vezes 15, 20 mil seguidores, e dá um resultado muito superior a alguém que tinha quase 1 milhão de seguidores. Não dá pra subestimar. Não. A gente nunca consegue saber, assim, o que vai ser mais efetivo ou não. Por isso que a Publify é um banco de dados muito legal, porque dentre todos os, sei lá, mais de 2, 3 mil influenciadores que a gente já trabalhou, a gente colocou só a galera que deu resultado e que é engajada e que tem um conteúdo legal e que passa por um processo mesmo de avaliação
ali pra estar ali dentro. E a confiabilidade que você passa pra marca, né? É, O cara vai exatamente. saber que você dá uma segurança. Pô, Essa muito ideia. legal. Mas assim, voltando um pouquinho naquele assunto dos influenciadores, que eles dão um engajamento, a gente estudou isso no RAP. Aham. Eu cheguei a conversar assim com o diretor de marketing que era daqui de Curitiba na época, e a gente notou que as pessoas usavam com maior frequência quando vinham de influenciadores. Isso também aconteceu com muitos clientes, assim. Por exemplo, produto digital é muito legal, porque a gente avalia o perfil do cliente que está vindo, né? Mas até produto físico, às vezes a gente ia fazer para uma loja de calçado, levava a influenciadora para a loja, esgotava o calçado Caramba. na semana Nossa. seguinte. E, É um impacto bem grande. E aquele que ela provou, assim, É bem sabe? aquele modelo. Aham. E me diga uma coisa, assim, a minha curiosidade é... Hoje em dia, não ficou muito claro na minha cabeça, você falou uma plataforma e tal, você tem um aplicativo da Publify onde tipo, você faz essa internet de uma maneira escalada, ou com uma escala maior, como você falou, um Tinder, que a pessoa pega, faz um cadastro, né, ou a empresa, no caso, vai lá, tem o influenciador XYZ lá que eu posso mandar. Ou é uma relação mais próxima com a empresa e o influenciador? Então, é como um Tinder mesmo. Uhum. Hoje a gente tem o aplicativo, mas a gente vai relançar a Publify no dia 20, na verdade, no final do mês que vem. Né? Dia 24, mais ou menos, do mês que vem, a gente vai relançar. E nessa nova versão, a gente não vai ter o aplicativo. Porque não precisa. As marcas preferem acessar pelo site. Ah, um site mesmo. E aquilo também vai chegar para os influenciadores ali pelo e-mail, por WhatsApp e as campanhas. Só que o influenciador vai ter a possibilidade de deixar o meu telefone visível para as marcas. Então, é um contato direto, né? A marca entra, ela paga uma mensalidade ali para estar na plataforma e ela cria as campanhas dentro da plataforma. Então, ela coloca o que ela quer. Por exemplo, eu preciso de influenciadores da região sul, de tantos a tantos anos, e coloca um briefing, né? É um briefing de campanha que a gente já usava mais ou menos na agência para pegar com o cliente o que ele quer com a campanha, o que pode ser dito, o que não deve ser dito. Então tem todos os detalhes ali, já forma um briefing. Você automatizou o processo de uma agência. Porra. E agilizou também, né? Agilizou, porque, pô, ao invés com de ficar certeza. alguém no Não, show de meio, bola. a pessoa vê diretamente o que ela precisa fazer. Então você monetiza através da marca. Da marca. Que ela paga mensalidade. Pagando essas mensalidades. E daí, dentro do briefing da campanha, existem serviços que a gente não consegue automatizar. E daí fica ali como serviços adicionais. Daí, se você quiser, a Publify não presta esse serviço, mas as nossas agências parceiras vão te mandar um orçamento, que é serviço jurídico. Então, para contratar influenciador, talvez você vai precisar fazer um contrato, né? Serviço de foto e vídeo. Você quer levar a influenciadora lá na tua loja, mas quer uma foto mais profissional, alguma coisa mais profissional. Então, tem uns servicinhos ali, consultoria de marketing, alguns serviços que é o que a agência faz, mas o contato mesmo, para tirar dúvida, até para criar a conexão melhor, né, da marca com o influenciador, vai ser direto. Daí o briefing aparece para os influenciadores e ou ele gosta do job ou ele declina o job. E qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer influenciador? Qualquer um pode, mas a gente faz toda uma seleção para ver se o engajamento é bom mesmo, para dar essa garantia para as marcas, né? De quem tá lá é uma pessoa que vai dar resultado. Claro, porque a marca ela tá pagando pela plataforma, né? Exato. Vai fazer exatamente isso, né? Sim. E me diga uma coisa, tipo assim, quando você indica esse serviço extra, digamos assim, esse serviço à parte, você ganha uma porcentagem em cima? A gente ainda tá avaliando isso. Acredito que algum tipo de serviço, sim. Mas a nossa ideia realmente é que seja um serviço muito bom para atender a necessidade. Acho que a gente ainda nem entrou muito nesse detalhe. Sim. Assim, porque agora falta um mês de... Esses serviços adicionais vão entrar no relançamento agora. No relançamento. Isso ainda não funcionou. Tipo assim, a gente já tem as empresas mapeadas, as empresas que a gente quer colocar lá para prestar esse serviço. É uma baita de uma startup que vocês ainda não. Nossa, a escalabilidade disso é absurda.
Muito mesmo. Nossa, não, agora eu tô entendendo porque, entendeu? Agora as coisas foram se encaixando. Eu tô achando muito legal, porque é basicamente o Uber da publicidade. Né? Pior que é verdade, né? Elas facilitaram muita coisa, muita coisa. Inclusive, eu vou usar a plataforma de vocês. Então, vou usar, com certeza. Vou usar na minha empresa. Uma coisa muito legal também é que os serviços adicionais, né? Foi uma das coisas que a gente tá colocando agora no relançamento. Que a gente já fez essa primeira versão, né? A gente validou muita coisa. Deu pra testar bastante, ver o que funcionou, o que tinha que tirar, o que não precisava. Por exemplo, deixar o telefone do influenciador ali visível para as marcas, foi uma coisa que a gente adicionou agora gente também. Notou, porque o que acontecia antes? A ideia da plataforma era ser o Uber. Sim. Cobrar uma taxa ali de 20% na intermediação do trabalho. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a querer trocar o WhatsApp e a gente bloqueava na época. Ficava um monte de asteriscozinho quando eles tentavam trocar contato. Tanto de e-mail como de telefone. A gente achou que isso ia funcionar. A gente queria manter eles ali, né? As pessoas digitavam 99, me liga aí. E os jobs que estavam saindo... E os jobs que estavam rolando eram esses, que a galera trocava o WhatsApp tentando driblar a plataforma. Então, assim, tem até um livro que eu indico muito para quem quer entrar no meio de startup e pensa nisso, é A Startup Enxuta. Que ele fala exatamente isso. Vocês ótima indicação. Não, a gente tem essa indicação, na verdade, ela tá no nosso coisa do próximo semestre. Eu devia ter visto. Esse livro a gente vai ler para fazer os projetos do próximo semestre, mas eu já vou encomendar ele, já como eu falei. Já encomenda. A gente leu agora para esse semestre, foi o de 0 a 1. De 0 a 1. Do Peter Thiel, o criador do PayPal. Sim, ele fala justamente sobre várias coisas da startup, na verdade, sobre monopólio, tipo monopólio criativo, né, de você começar num lugar, tipo, uma parte grande, uma fatia grande do bolo num lugar pequeno. Então você começa no teu bairro, exatamente, o momento como você entra com isso, né? Porque não adianta você querer criar outra Uber que já foi criada, entendeu? Já foi criada a Apple, não tem como... Eu achei muito legal essa sacada que vocês tiveram do número, sabe? Porque... Querendo ou não, gente, vocês podiam ter se abalado com isso até. Porque, eu queria um negócio que as pessoas estão driblando. Mas aí vocês foram lá e colocaram isso. Tudo sobre achar uma outra solução, se readaptar tudo que todos os usuários estão mostrando. Porque, querendo ou não, você tem um baita do banco de dados. O cliente. Acho que esse é uma das chaves. A gente não pode querer que o cliente jogue a nossa regra, né? A gente tem que jogar a regra do que as pessoas querem. As pessoas queriam isso. E, na verdade, isso só estava dificultando mais o nosso trabalho também. Porque a marca fica muito mais contente se ela pagar uma mensalidade do que se ela ficar pagando uma porcentagem. Então, você permite também marcas menores, tipo, né, com... pequenos influenciadores, pequenas marcas que consigam esse contato também e fica mais acessível. Então, você consegue atingir uma pessoa... uma gama maior de empresas e tal. Eu acho isso muito legal, muito interessante. E para a empresa é muito boa a plataforma também. Inclusive, a gente não usou para divulgar o Medita App, porque você coloca exatamente o roteiro do que você quer ali, e a empresa pode colocar se ela pretende fazer pagamento em permuta ou dinheiro. O que acontecia muito na agência, né? Na nossa experiência, assim, muitas vezes o cliente tinha um super produto, sei lá, um tratamento odontológico que custa R$5.000 e quer influenciadores. A gente conversava com algumas assessoras de influenciadores que falavam, não aceita permuta. Mas a influenciadora, assim, provavelmente aceitaria. Mas como tem um intermediador ali que ganha uma porcentagem do trabalho... entendi. Geralmente a gente não consegue permuta quando essas pessoas estão em agências grandes. E às vezes a permuta é um carro, não sei, sabe? Às vezes a permuta é algo que paga de fato o trabalho. Sim. Vale a pena. Que vale a pena para o influenciador, mas a agência não quer isso. E outra coisa, porque querendo ou não, eu acho que nesse meio eu sou muito, tenho muito pouco conhecimento, mas pelo que eu vejo, o agenciador, ele é uma pessoa que às vezes trava muito. Só atrapalha. Então vocês estão fazendo também o papel da agência. Você é o agente do influenciador. Ou seja, o agenciador... Que ele tá por trás ali, ele não precisa aceitar as campanhas. E dando liberdade a ele. Dando liberdade. Porque, às vezes, sei lá, o agenciador aceita uma coisa que o influenciador não quer fazer, não sei se isso ou o contrário também, às vezes nem chega no influenciador, né? Você falou, aceitaria, mas ele não chega. Nossa, muito show, nossa...
E daí a marca consegue ter uma visão ali bem clara, né, dos perfis e quanto a pessoa cobra, porque a pessoa já leu o briefing, já sabe o que é o trabalho, quantos stories vai ser, se é sequência, se é feed, já fica tudo bem detalhado e já passa um preço. Então a primeira troca de mensagem, né, olá, meu nome é Bruna e eu gostaria de cobrar X para o trabalho. Então quando a marca entra é muito fácil, porque daí tem 30 influenciadores e cada um dos 30 já tá o perfil e o preço, perfil e preço, perfil e preço. A marca olha tudo, avalia. Isso, na agência, isso demorava muito. A gente tinha que ir atrás dos influenciadores, entrar em contato, fazer uma planilha, você captar os preços. Eu preciso de influenciadores, e você que estava fazendo essa parte também, né? A gente tem que pesquisar em tudo mesmo, e essa parte da nossa plataforma agilizou muito só a parte do contato, de esperar a pessoa responder ali pra... Daí a gente começar a conversa já. E quem tem interesse, quem não tem também, porque trabalhando na agência, às vezes a gente achava, putz, determinada influenciadora é perfeita para esse trabalho. Daí a gente entrava em contato, a menina já tinha uma outra parceria, não queria, enfim. E daí era uma... E era muito tempo. Muito de tempo. Vocês, assim, pra não dar o resultado, né? Tempo. E o influenciador, ele paga alguma coisa pra usar ou não? A princípio não, nesse momento não. Mas entendi. Futuramente tem essa possibilidade também. Só por perguntar mesmo. Claro, é que nem a gente tava falando no começo, né? Claro, tipo, tudo teste. Tudo adapta-se, né? E você, Bruna, conta pra gente, qual que é a tua experiência em trabalhar numa startup dessa? Que deve ter curtido bastante, né? Foi muito incrível, porque assim, eu entrei na parte de design, né, como uma estagiária, e comecei já trabalhando ali na parte do Meditech. Mas daí, ao mesmo tempo, a gente também estava trabalhando na Publify. Então, foram várias experiências, assim, que uma agregava a outra. Aí, o que dava errado ali na Publify, a gente já sabia como fazia no Meditech. Então, foi, assim, uma jornada muito legal e cada vez bem exponencial, assim, de experiência e conhecimento. E também de relação com as pessoas ali, o Pedro, dos desenvolvedores também. Sim. Aprendi muito também agora sobre desenvolver mesmo, né, o aplicativo, como é que faz, porque na faculdade mesmo a gente vendo como criar o layout de um aplicativo, não é tudo que você cria que é possível fazer ali, que é rápido, ou que é fácil, ou às vezes, um botão que a gente faz uma sombra diferente já diminui muito o tempo de desenvolvimento. Então, sei lá, uma sombra colorida, eram uma semana lá para eles fazerem todos os botões com sombra colorida. Aí bota uma sombra cinza, assim mesmo, que também funciona, ficava ali 2 dias. Era uma coisa, tipo, absurda mesmo. Isso é muito sobre design inteligente também, né? Porque essa mão na massa é muito legal, assim, de ter essa experiência de ir para uma startup. Uma coisa que eu indico muito é, assim, se possível, trabalhem, ou nem que seja um curto período de tempo numa startup. É muito legal, assim. E tenham contato com todas as áreas para entender como funciona todas as áreas, porque essa troca é muito legal. Muitas startups eu vi, você entra como trainee ou estagiário, enfim, você tem essa rotatividade dentro, eu acho isso muito importante. Por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar em uma startup, eu não sei nada de design, mas seria muito legal aprender, porque daí eu ia me sentir mais segura entrando em algum lugar, sabe? E aprende, porque tem a necessidade e você tem que resolver aquilo num tempo curto, né? Alguém tem que resolver, exatamente. E daí, nossa, é incrível, assim, poder aprender tanto. Nossa, muito, muito legal, muito legal. Inclusive, o aplicativo é muito bonito. Então... Amei, meu Deus. Eu também gostei. Não, ficou muito legal. Sim, como eu posso dizer ali? A plataforma mesmo é muito legal. Tipo, interface, né? Interface. E como que você monetiza um aplicativo? Isso é uma dúvida minha que eu tenho, né? Porque assim, muita gente cria aplicativo, vários aplicativos. Como que você ganha dinheiro nisso, a não ser, você cobrar uma mensalidade que muitos cobram, por exemplo? Como que você monetiza um aplicativo que é gratuito em teoria? Hoje ele tá gratuito, mas ele tá gratuito até 1º de maio. Então ele vai ser via anuidade. Tá. Então, mas também tem a possibilidade de monetizar por publicidade. É um pouco diferente, porque daí você precisa ter um volume bem grande ali de pessoas, de acesso, de impressões e tal, para ter um valor relevante. Mas é algo também que a gente pensa, porque assim, no Brasil as pessoas geralmente
não ligam de ver tanto anúncio nos aplicativos, elas ligam mais de ter que pagar, né? Exatamente. É muito mais difícil a pessoa, tipo, custa R$2, mas aí ela não se incomoda em fechar as abinhas, sabe? Eu sou uma pessoa assim, por exemplo. Na verdade eu me irrito com isso. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava. Isso sim, né? Óbvio. É aquele negócio, tipo, acho que se você pode, você não era paga. a tua prioridade. A questão é poder acessar o negócio gratuito, né? Não importa em fechar uma aba ou duas. Assim, a gente ainda vai avaliar para qual caminho vai se tomar. A Startup Enxuta muito sobre isso. Sobre teste. A gente não sabe nem dizer se vai ficar mensalidade, se não vai, se vai ser publicidade, se não vai. Vai ser um eterno teste aí. A gente chegou a monetizar por um período, só que a gente viu a necessidade de abrir por um período maior gratuito, porque antes a gente dava 7 dias grátis. As pessoas queriam testar mais. A gente começou a receber feedback, inclusive nas stores, de só 7 dias grátis, enfim. E daí a gente falou, bom, vamos abrir, porque tinha muita gente ali e as pessoas não estavam... muitas das pessoas não estavam pagando o plano. Vamos abrir para que as pessoas conheçam e para pegar feedback de fato, porque será que as meditações estão legais? E a gente pegou vários feedbacks legais, né, Bru? Não tem preço mesmo. O feedback do usuário pra gente conseguir melhorar e sempre saber qual o caminho certo que precisa seguir é fundamental. A questão é a experiência. O feedback é um negócio que eu gosto muito de feedback, assim. E quando ele é positivo, é um negócio que você, cara... ele enche teu ego, entendeu? Porque você fez aquele negócio, tipo, você deu todo o teu sangue pra fazer aquilo. E, tipo, quando você recebe um feedback negativo, por mais que você possa levar isso pra um lado de uma crítica construtiva, né? Que é importante também. Mas quando você tem um feedback positivo, cara, parece que você, tipo, é uma sensação de dever cumprido absurda, né? Mostra que você tá no caminho certo. Exatamente. Né? E dá muita força. Não, as pessoas não entendem a importância do feedback, eu acho que as pessoas não conseguem entender isso ainda. Mas é muito legal. E do negativo também, né? Negativo. Esse é o que mais importa ali também, pra gente saber o que precisa melhorar. É sempre bom ter elogio, mas, cara, como você vai melhorar aquilo, né? Você vai olhar para aquele comentário e, você vai usar aquilo pra melhorar, sabe? E é muito diferente de fazer com o usuário e, assim, amigos testando. Sim. É verdade. Eles podem deixar omitida ali uma parte de algo que precisa melhorar. Não, tá lindo. Foi o que eu disse pra você, mas é verdade. Não, com certeza. Mas amigo que amigo dá o feedback sincero. Essa que é a verdade. Amigo que amigo dá o feedback sincero. Eu tenho isso por experiência própria. Mas eu tava até pensando agora, você falando, tipo, essa questão... será que funciona, por exemplo, né, uma dica talvez, não sei, mas você fazer, por exemplo, uma parte do aplicativo de graça, tipo uma amostra grátis e uma parte paga, por exemplo. Inclusive é o que a gente pensou no nosso projeto. Porque se você vê, tem vários softwares que eles são dessa forma, né? Que eles, tipo, você dá um gostinho ali pro cara, mas se ele quiser mais funções e mais experiências mais ali... meditações. O cara tem que pagar ali uma mensalidade. Eu acho isso interessante. A gente até fez esse teste também. Mas a gente precisa de mais teste, porque agora a gente tá com mais conteúdo, agora tem mais meditações. Quando a gente começou tinha uma quantidade menor, aí a gente tava muito perdido, assim, né? O que deixa gratuito, o que não deixa. Agora a gente já tem um histórico ali de quantas pessoas estão usando o app, o que as pessoas estão escutando, o que é mais favoritado, o que é mais escutado, o que as pessoas mais querem. Então agora a gente consegue extrair dados. Então foi bem importante deixar gratuito. A gente já passou dos 300 mil plays. Então, nossa, parabéns! Que show! Muito legal. Eu baixei ontem à noite, só que eu não tive tempo de usar, mas eu vou usar. Eu preciso voltar a meditar. Inclusive, meditem, porque é uma coisa muito boa, faz bem pra você. Né? É verdade. Eu sei, só que agora sabe, é difícil você... É que nem a gente tava falando antes. É um hábito, né? Que você tem que criar. É um hábito. É que nem exercício físico. É um hábito. Não adianta. Eu tô falando aqui, mas eu não faço nenhum dos dois. Faça o exercício e meditem. Faça o exercício e meditem. E bebam água. Tá vendo que eu não tô fazendo nenhum dos dois. Nem água eu tenho aqui. Não, mas é verdade. Isso aí é importante você ter alinhar o teu corpo e tua mente pra você botar qualquer coisa em prática que seja, qualquer projeto. Total. Ontem de noite eu até falei pra vocês que eu usei, porque tava tendo um dia agitado, eu tava agitada assim, só que era já 11h30, eu queria dormir, eu tinha que acordar cedo. Eu falei, em vez de ficar no celular vendo Reels, por que não
né, testasse. Aí, tipo, porque querendo ou não ficar no celular, você fica meio ligado. Aí eu não consigo dormir direito, fica né? atordoado. Fica. Você fecha o olho, mas você vê luz, assim, é estranho. Daí eu deixei o celular ali, desbloqueei a tela, deixei tudo escuro. Cara, foi uma delícia, eu nunca dormi tão bem. Meu Deus. Pois é, agora... Esse, inclusive, foi um feedback que acalentou o coração, né? A pessoa falando assim, eu não durmo mais sem meditar. E a gente fala, cara, que massa. Pois é, agora eu vou usar ele pra dormir, porque eu tenho problema de insônia, assim, sabe? Daí agora eu tô escutando musiquinha no YouTube, aquelas musiquinhas relaxantes pra dormir. Ondas do mar. Tipo, esse negócio... Não, mas é verdade, funciona. Tanto que eu abro meu computador na aula, que tá lá as músicas pra dormir lá. Então, testa lá, tem o som mas profundo. Tem sons também. Tem frequência, também. Tem som, tipo... frequência a gente adicionou elas têm agora, tudo. Tem a meditação guiada, tem meditação meio guiada, né? Tem só som, é muito legal. Tem só som. E os sons são 8D, então se você colocar os 2 fones de ouvido, o som passeia. Nossa. É bem legal. Para estudar também é muito legal as frequências para foco, porque o que acontece? Elas são 2 frequências binaurais. Você bota no fone de ouvido, em cada ouvido entra um tom de frequência. E o teu cérebro, ele para ele tentar equiparar essa diferença das 2 frequências, ele entra no estado de foco. Caraca! E como que... Aí que vocês tá. fizeram Exatamente. isso? De onde que vocês tiraram isso? Quem vocês chamaram? Chamaram um especialista nisso? Então, eu até hoje, inclusive, conversei com o Gabriel Menezes, é um instrutor que tem formação em breathworks, respiração, então a gente vai atrás, assim, dos especialistas. Então, por exemplo, a Bru estava falando também agora há pouco comigo, a gente tem uma meditação de uma nutricionista que mindful eating, que é comida consciente, então uma meditação para você fazer enquanto você está comendo, que é bem interessante para você saborear a comida, prestar atenção. Estar presente, né? Estar presente. Porque hoje a gente come assistindo TV, Não. celular, correndo, Nossa, tudo. é muito legal. Muito legal. A gente quer agora você falou... em várias áreas da vida. Eu vou ter que usar explicativo pra minha vida, cara. Assim, vai mudar a minha vida. Cara, primeiro eu tenho que mudar, né? Depois. Mas, pô, eu acho que é uma ferramenta que ajuda, entendeu? Eu acho que esse que é o principal. Porque a maior dificuldade das pessoas, a dor das pessoas, né? Porque acho que toda startup, todo negócio ele vem de uma dor, né? Total. Então a dor eu acho que é justamente as pessoas terem essa transição, porque é difícil você sair da inércia. Então é uma ferramenta que te ajuda e auxilia. Às vezes isso aí você consegue fazer de uma maneira mais tranquila, né? Que é mais interativa. Até pra quem nunca fez meditação, a gente tem ali o Começando do Meditação Zero. do Eu vou ter que fazer esse de novo. Gente, meditação do zero pra ansiedade. E a gente nota que a maioria das pessoas que entram, né, buscam o app é por ansiedade. Então, a gente até criou um projeto corporativo, né, Medita Corp, para trazer para as empresas como uma ferramenta Incrível. Estamos com 2 gênios aqui. Não, mas é verdade. Maravilhosa. Não, mas... então, porque é a tendência nas empresas, né? Por exemplo, o Ebanks, eu fiquei sabendo que estava dando yoga para os funcionários. Então, cada vez mais a empresa tem que se preocupar assim, com a saúde mental dos colaboradores. Daí é um ambiente legal para a pessoa trabalhar, né? Eu vi que o iFood ano passado começou a fazer isso também. Não sei bem o que eles fizeram, mas acho que eles criaram um bot para conversar sobre saúde mental, dar conteúdos para os seus colaboradores. Eu acho isso uma sacada muito legal que eles tiveram. E mostra a preocupação, né, da empresa. E a pessoa vai querer trabalhar. Tipo, por exemplo, que sonho, essa empresa dá esse aplicativo de meditação, que massa, ele se importa comigo. E realmente, gente, manter a sanidade do seu colaborador é muito importante. Isso foi uma coisa que a gente viu muito na prática também. Sim. Então, a gente sempre, na verdade, a gente sempre acaba lá no livro, na história. Porque tudo você tem que começar a fazer, começar a testar, começar a escutar muitas pessoas e nunca se apegar, porque às vezes a gente quer criar um negócio, alguma coisa muito apegado à nossa ideia. E, assim, eu tive uma experiência que foi muito fundamental na minha vida, que foi um e-commerce de lingerie que eu criei e quebrei. E foi muito legal porque foi uma experiência que eu queria criar uma empresa, eu quis criar muito do meu jeito e
e não muito aberta para o que as pessoas precisavam, assim, sabe? E acho que esse é muito o segredo, a gente entender o que as pessoas precisam, Entender porque a dor. a gente vai vender para quem quer comprar. Exatamente. E a gente não pode vender o que a gente quer vender. A gente tem que vender o que as pessoas estão... Igual a agência. Eu já tinha 2 clientes, nem CNPJ eu não tinha. As pessoas estavam me pedindo, abra o CNPJ, pelo amor de Deus. Você até consegue, na verdade, vender o que você quer, mas para isso, você precisa criar uma necessidade, que é algo muito difícil. É um esforço muito É tipo assim, é algo que, porra, acho que é um coin flip. É uma roleta russa, assim, você criar uma necessidade. Como que você vai saber se realmente as pessoas... Você vai criar aquela necessidade das pessoas? Não tem como você saber. Você vai ter que... Ou você, sei lá, não sei se tem um estudo fodido de psicologia que você faz em cima disso, né? Sim. Sei lá. Mas, enfim, pode ser também. Pode ser. Mas, não, eu acho muito, muito interessante isso. Até ia perguntar se estão contratando lá. Tô precisando de estágio aqui. Eu ia falar, mas já que você disse... Muito legal. Massa mesmo, gente. Não. Que massa. Não, mas a gente manda lá pro... Vou mandar pra Bruna. Bruna.publify.com.br. Olha só. Manda os currículos. Não, beleza, vou mandar. Aí, ó, viu, pesada? Aí, ó, produção. A produção ali tá só de olho. Enquanto conversa, a gente manda o currículo. Exato. Não, pô, achei muito legal. E, tipo assim, hoje em dia, quantas pessoas você tem na tua equipe hoje em dia fixo? A gente tá em 3 na Publify. Uau! Super enxuto. É super enxuto. A ideia é, óbvio, a gente terceiriza muito os serviços todos, Sim. né? Então, serviço financeiro, contabilidade, advocatício, locução, Meditaep, estúdio Meditaep, edição de vídeo, de áudio, a gente terceiriza o máximo, assim. Mas eu tenho isso da gente ter uma equipe enxuta é muito fundamental. Sim. E terceirizar o máximo que dá, pelo menos nesse momento, né, Sim. que a gente ainda não lançou, que a gente está muito nesse processo da construção, daquelas 3 pessoas ali na Cabify nos primeiros momentos, a gente acaba fazendo muita coisa, né, Bru? Todo mundo fazendo meio que tudo, mas... Sobrecarrega mas um dá pouco. Conta. Mas dá conta, não é Sim. muito, porque a gente sabe onde a gente precisa focar a energia. Então, o Medita App já saiu muito mais rápido por isso. Assim, hoje a gente já tem uma clareza de como testar e depois para aplicar isso a gente acaba aumentando a equipe, né? Mas a ideia em si é ter uma equipe o mais enxuta possível. Essa ideia é diferente da agência, que a gente tinha que crescer equipe para atender, porque tinha muitas coisas ali que a gente... Muito trabalho manual que envolvia e tal. E essa já não é muita ideia. Tipo, o Airbnb da vida, que tem umas 3 pessoas no Brasil, acho que é por aí a ideia. Não, mas é verdade, porque é que nem você falou, o que você, tipo assim, tem muita coisa que você pode terceirizar. Tipo assim, né? Sim. Isso eu acho que ajuda muito e é muito bom. Eu acho que essa... É que nem a gente fala, né? Tipo, eu acho que esse networking que você faz, né? Porque para pensar, cara, uma coisa que eu aprendi a dar valor na minha vida é o networking. Eu acho que ele tem um valor que as pessoas não conseguem mensurar isso, né? Intangível. Porque, exatamente, é intangível. Porque, cara, você hoje em dia... O network que você tem com essas empresas, né? De você conversar, você trocar em serviços e tal. Você tá gerando lucro na tua empresa. Ela tá gerando na dela, né? Ganha portfólio, ganha essa experiência. Sim. E até porque o network, no teu caso, ele tá sendo a fonte... Tua monetização tá no network, que você tá conectando 2 pessoas, né? Claro, uma empresa com influenciador. 2 empresas, na verdade. Sim. Então isso é muito interessante. E a gente vê que... cada vez mais, assim, várias plataformas, né, várias startups que elas monetizam o networking. Uber, por exemplo, Airbnb, né, você consegue não ter quase nenhuma staff ali, você tem uma equipe muito pequena, né, com uma escalabilidade muito alta. E também avaliar qual assim, a gente nem sabe o que a gente vai precisar escalar primeiro também. A gente tem o projeto, a Maria, que cuida do Medita App Corp, do corporativo, ela tá cuidando disso. No momento que ela começar a fechar mais empresas, a gente vai escalar a equipe pro lado de cá. No momento que a Publify começar a demandar atendimento, enfim, outras coisas que acredito que vai
Tudo sobre a necessidade do momento tudo ali mesmo. sobre a necessidade. O Ministério Corp, vocês vão precisar de um BDR outbound ali pra fazer conexão com a empresa, etc. Sim. A gente já tá, assim, como o aplicativo tava gratuito, mas por exemplo, tem uma empresa parceira nossa em Portugal, de Corporate Wellness, que colocou lá na KPMG de Portugal o aplicativo. Que massa. Então a gente já tá inserindo empresas legais sem praticamente não ter equipe. E isso é network. Caramba. Você consegue essas um empresas pouco através do network. network. Às vezes você tá vendendo o próprio aplicativo pra empresa que você terceirizou, né? O cara tem lá, sei lá, uma empresa, o escritório de contabilidade, por exemplo. Meu pai é contador, tem escritório de contabilidade. Porra, se ele botasse, tipo, né, se ele prestasse contabilidade pra uma empresa, tipo, a tua, e daí, tipo, provavelmente ele contrataria o teu serviço pra ter entendeu? Pra ajudar os funcionários dele, entendeu? Então é legal, isso é muito interessante. A gente viu também que para esse projeto é mais fácil a gente entrar nessas plataformas tipo de Gympass da vida, que já tem também essas empresas, né? Muitas das empresas que a gente entrou em contato, isso é um pequeno benefício, né, para o funcionário, mas tem empresas grandes que dão vários outros benefícios aí, corporativos. Então, é tudo uma questão de testar, a gente está testando muito, a gente está super aberto a tudo. E volta sempre pro teste e feedback. Volta sempre pra isso, né? Equipe enxuta. Inclusive a Bru fez um curso muito legal sobre isso, né? E a gente sempre se divide muito entre estar fazendo curso e estar trabalhando. Acho que isso é muito importante. Que curso você fez? Eu fiz alguns. Os nomes certos, assim. Mas é sobre isso, teste, experiência? É a experiência do usuário mesmo. Legal. UX. Muito legal. Eu tenho muito essa cultura, assim, de... Cara, ninguém fica parado, sabe? Sim. Tem que tá fazendo curso, tá aprendendo, tá... Pô, que show. Surgiu a necessidade ali de desenvolver mais alguma coisa, faz um curso ali também pra aprender a linguagem, pra ver como é que faz. A Bru até fugiu de mim uma vez. Trabalhou 11 vezes fora. Eu vi uma frase ontem, olha como são as coisas, eu vi uma frase ontem, inclusive, falando assim, ó, o CFO pergunta pro CEO, o que acontece se a gente investir nesses funcionários e eles nos abandonarem? Né? Tipo, eles acabarem saindo. Daí o CEO fala, e o que acontece se a gente não investir e eles ficarem? É muito pior, né? Tipo, você investir no desenvolvimento dessas pessoas, né? Isso é muito importante. É que nem eu falo, você leva as coisas por cima, né? Claro. Você vai jogando o nível pra cima e as pessoas que vão vindo vão aprendendo com quem já tá lá e você vai sempre conseguindo. É uma troca daí, né? Sim, com certeza, Você desenvolveu o seu funcionário, ele se desenvolve, ele traz melhores resultados pra você. Muito legal. Uma das maiores frustrações que eu tive foi uma vez que na época eu fazia engenharia mecânica, fui fazer estágio, me candidatei uma vaga de estágio numa empresa, numa multinacional. Então fui lá pro processo seletivo. A gente pode falar o nome, né? Qual que é? Pode falar? Não sei. Pode, tá. Produção. A Bosch. Deixou. Ai, que legal. Fui fazer na Bosch lá. E daí, tipo, eu cheguei lá na Bosch, tal, processo seletivo, assim, em grupo, dinâmica de grupo e tal. Muito legal. Daí na hora, tipo, você fazer um pitch sobre você e tal. E querendo ou não, eu já tava um pouquinho mais experiente que as outras pessoas. Já tinha muito, tipo, experiência com o mercado de trabalho e tal. E... Só que, claro, eu tinha meus projetos pessoais que eu tava fazendo e tal. Eu falei um pouco sobre isso, que eram projetos muito interessantes que eu mexia com importação na época e tal. E daí, simplesmente, eu não fui nem pra entrevista. Sendo que, tipo, eu achei que era muito mais qualificado que aquelas outras pessoas. Né? Mas aí, o que a mulher falou? Ah, não, é porque você não tem perfil de seguir carreira. Entendeu? Tipo, porra, cara... Você pensa muito fora da caixa. Eu falei, porra, cara, teu problema é ser bom demais. Não, mas eu já ouvi falar isso de empresas. Mas entendeu? Tipo, a pessoa quer Eles que querem que quer um robô. Talvez não ia ser o teu né? perfil. Eu sei, eu trabalhei em multinacional também, estagiei uns 8 meses mais ou menos na CNH e é outra pegada, é muito, muito diferente. Muito diferente. Eles querem um robô. Eles querem um robô pra ficar ali e seguir a carreira ali pra um dia daqui 30 anos você ter o mesmo salário que o cara que saiu da faculdade tá tendo numa área ali que ele tá inventando, que ele tá, né, se reciclando. Mas é bem isso. É uma experiência completamente diferente.
São 2 universos paralelos. Sim. Dá certo, né? Tipo assim, claro, é um caminho seguro, eu também não julgo quem segue esse caminho. Mas eu acho que hoje em dia talvez... Tem pessoas que não se encaixam nisso. Tem pessoas que não se encaixam. Eu acho que a perfil. gente que tá aqui, por todo exemplo. mundo tá nessa sala, a produção aqui, a gente aqui não se encaixa nisso, né? Porque senão a gente não tava aqui fazendo tendo essa conversa. Aham, né? é isso aí. Mas isso é muito legal. É isso aí. Porque daqui a pouco a gente automatiza, os caras automatizam tudo também. Eu lembro muito, o meu trabalho em multinacional era muito isso. Era muito uma coisa que quase que um robô podia fazer. Mas, pô, então foi muito legal conversar com vocês. Eu acho que legal. toda conversa que a gente tem no podcast que supera as expectativas. Sim, né? a gente se surpreende com as A gente pessoas se cada vez surpreende mais. porque, legal. cara, é muito legal. É muito tipo, mesmo essa essa troca. conversa descontraída assim. E, pô, parabéns pela empresa, Parabéns. pelo aplicativo que vocês criaram, Muito legal. pelo Obrigada trampo que pelo vocês fazem. convite Porra, também, Ai, gente. obrigada por Pô, aceitarem. legal. Vir compartilhar. é muito legal. Inclusive, se Ai, estiverem sim. contratando, daí avisa, mas pra dar currículo. Beleza? Obrigada Pô. pelas dicas aí também, Ô, gente. gente, É legal para as tô pessoas que estão falando sério. assistindo e que não conhecem do curso, então é massa mesmo. Muito Não, legal. Beleza. Show de bola. Valeu aí. Valeu. Valeu, Tchau, galera. gente. Até a Falou. próxima.